eucalipto e tangerina. O ingresso do professor Denis Xavier, que acaba E cá de bater está. continência, né? Hein? E aí, Roberto, como é que você está? Eu tô ótimo, e tu como é que vais aí? Tu tá cercado da Bárbara, da Rand e da Alissa, né? Quer dizer, tu tá com o time completo, não é isso? Cara, você sabe que só agora que você me falou isso antes de ingressar aqui lá no WhatsApp, que eu prestei atenção a isso. Tem a Bárbara, tem a Alissa e tem a Ayn Rand. Está todo mundo aqui, cara, Tá todo completamente mundo aí. recoberto. Não fica chato a gente dizer que tinha um cara, né, que se chamava Nathaniel Branden, que teve a felicidade também de compartilhar de uma Bárbara, de uma Ayn Rand e de uma Alissa Rosenbaum, né? Vamos dizer que ele deve ter feito por onde, né? Não podemos julgar o mérito do rapaz. Bom, eu acho que pelo menos por um bom tempo ele mereceu. Eu espero que tu mereça o resto da tua vida. Estou me Não, esforçando, estou me esforçando. honestidade, integridade, aquelas virtudes É, assim aquelas, básicas, né? aquelas boas, né? Preconizadas É, pela Nossa Senhora. sim, exatamente. A Nossa Senhora que tu dizes quem? A A Nossa Nossa Senhora Senhora, que não é a Nossa Iran? Senhora que está no Ah, céu, não. É tá. a Nossa Senhora dos pés no chão. Tá Nossa bom. Senhora Ayn Rand. Sensacional, cara. É sempre bom falar contigo. Ah, um prazer. Pena que isso não tem sido assim muito frequente. De vez em quando a gente se encontra, mas os motivos são sempre interessantes, né? É, São nobres, vamos dizer assim, né? sim, Que é trocar ideias para tentar fazer com que as pessoas se iluminem um pouco sim. a partir do entendimento das coisas da realidade, das coisas da filosofia, como a filosofia encara isso tudo, né? Esse é o papel da filosofia, na realidade, né? É a teoria da existência, né? E como o homem se relaciona com ela. Roberto, você sabe que na verdade, em momentos de conflito, em momentos de tensão, né? Que são os momentos nos quais somos colocados à prova, somos colocados diante de, vamos dizer, da segurança das nossas convicções e da boa articulação das ideias, quer dizer, se aquilo realmente faz sentido no plano da realidade. Hum. E eu fiquei muito feliz em ver as suas posições, com as quais eu compartilhei imediatamente, em relação a temas para nós muito importantes, como, por exemplo, o debate sobre propriedade, que surgiu em decorrência da questão das redes sociais, porque é Uhum. exatamente isso, né? Filosofia, ela ultrapassa o universo da conveniência. Muitas pessoas pensam que, não, eu vou estudar filosofia para me sentir mais confortável, para compreender o mundo e o mundo me abraçar, a minha realidade, vamos dizer, de alguma maneira trazer algum conforto. Não, não, esse não é o papel da filosofia. O papel da filosofia é incômodo. O papel da filosofia é ficar aqui com um punhalzinho aqui, ó, né? Te empurrando e dizendo, olha, cuidado, atenção, é isso mesmo, olha lá. Então, e nesses momentos é que nós percebemos quem é quem. E eu me lembrei imediatamente do julgamento de Sócrates, né? O Sócrates, ele teve todas as chances do mundo, foram dadas a ele para que ele se livrasse daquele julgamento absurdo que foi movido contra ele. E, na verdade, o que ele fez foi uma espécie de hino à liberdade, de um hino à defesa da filosofia, já em 399 a.C. Então, não dá muito para titubear quando esses grandes valores estão em jogo, não. Eu sou um assim que as pessoas acham que eu sou, me taxam, né, de radical, intransigente, extremista.
Cara, como eu gosto de ser elogiado, tu não sabe, né? Sim, eu sou mesmo, porque eu passei a minha vida inteira, vamos dizer assim, pelo menos a parte que eu dediquei para estudar um pouco sobre esses temas que tu é mestre, né? Eu sou apenas um curioso, Imagino. e eu cheguei a determinadas conclusões, e essas conclusões, até o momento, ninguém me provou estarem equivocadas, né? Isso não significa dizer que se aparecer alguém eu não vou mudar de ideia, com novas ideias. É óbvio que sim, né? Foi assim que eu evoluí, digamos assim, no sentido de entender que essas premissas, que esses princípios, que os axiomas que embasam esses princípios são válidos, né? E eu acho que o objetivismo que a Ayn Rand desenvolveu como filosofia nos dá esse conforto, né? No sentido assim de, bom, não é uma situação confortável, tá? No sentido de, bom, agora ok, eu posso relaxar. Não, é Isso. saber que há uma boia a qual recorrer, né? Há uma série de insights, uma série de ideias, uma série de propostas que foram integradas e que, se tu recorrer a elas para enfrentar os dilemas da vida, para encarar os desafios que às vezes a vida te coloca, ou que a opinião alheia te coloca, se tu parar para pensar, como tu disseste, tu vai te dar conta que, puxa vida, como é bom ter princípios, valores e ideais bem definidos para a gente poder defender, né? Não, e mais do que isso, Roberto, e ter a honestidade intelectual de sempre colocá-los à prova, porque, né, isso desde o mundo antigo, como você está dizendo, mas permeando toda a investigação filosófica que vai desembocar no objetivismo, essa é a grande proposta, né? Não há a pretensão de projetar uma espécie de um humanoide, de um robô para o qual não exista conflito, para o qual não exista dificuldade no exercício desse cálculo, né, dessa razão calculante, mesmo porque nós temos uma dimensão animal que a todo momento ela nos traz em sentido contrário. Então, é um exercício de aperfeiçoamento. E Sem esse dúvida. exercício de aperfeiçoamento, ele vai se atilando exatamente nessas dificuldades, né? Exatamente naqueles pontos em que nos sentimos mais incomodados. Vamos dizer, especular filosofia no ambiente do seu conforto de convicção, isso é muito tranquilo, né? Isso é Claro. menos filosofia e mais religião. Agora, quando você realmente diz assim, olha, isso realmente me incomoda, mas de acordo com os princípios bem estabelecidos por uma investigação racional, isso está posto e eu não posso negociar com isso, sob pena de Uhum. ser um hipócrita, eu acho que daí a gente consegue alcançar um caminho muito bem feito. E essa luz, né, que Sócrates projeta da antiguidade nesse sentido, de dizer, olha, vocês vão matar, Platão diz isso, né, vocês mataram o Sim. mais sábio, o mais justo entre os homens, né, que eu já pude conhecer da antiguidade, e, quer dizer, por conta disso, quer dizer, eu tenho princípios, ele poderia ter fugido da cadeia, não fugiu, disse, não, eu me submeti às leis até aqui sem nenhum desagravo. E nesse momento eu vou fugir? Não vou fugir. Eu estou aqui em defesa dos meus princípios. E eu acho isso extraordinário. E aí o meu respeito a você por, nesse sentido, Obrigado. nunca vi uma posição sua titubear na defesa desses princípios fundamentais que nós defendemos. Muito obrigado. E eu quero te dizer o seguinte, que é uma pena que o martírio de Sócrates tenha sido em vão, né? Praticamente, porque nós estamos aí quase 2.500 anos depois da morte dele, É, e nós continuamos dando valor à democracia, essa ilimitada, que não presta, né? Vamos combinar, não presta, não serve para aquilo que a gente gostaria, que é defender os direitos dos indivíduos para que eles pudessem florescer e prosperar, né? Agora, tu sabe o seguinte, Denis, que se tu me perguntares assim, qual é a ideia
da Ayn Rand, que tu tiraria assim, uma frase dela que tu considerarias a mais importante. E eu vou te dizer o seguinte, eu não sei, eu vou te fazer essa pergunta antes de te responder. Qual a frase, qual a, a expressão que encapsula assim, o que para ti é uma das coisas mais importantes na filosofia? Vamos fazer aqui um jogo aqui Olha, é de... difícil fazer uma escolha dessa por conta de, assim, eu acho Rand uma frasista extraordinária, né? Outro dia eu estava conversando com uns amigos dizendo, olha, tem algumas pessoas que são tocadas por esse dom, né, de compor umas frases assim extraordinárias. Hope, por exemplo, que é um defensor radical das liberdades, ao modo dele, é um Uhum. péssimo frasista, por sua vez, né? Não é todo mundo que é tocado por esse talento. Olha, para escolher, Roberto, eu teria muita dificuldade. Tá bom, então... Eu gosto muito daquela, né, dos homens armados não mais do que com uma visão. Eu gosto muito, né, dessa projeção do indivíduo, eu gosto muito dessa ideia do indivíduo empreendedor. E as pessoas muitas vezes associam empreendimento só a questões negociais, só a empresa em si. Não, mas empresa tem um sentido muito mais amplo, né? De empreendimento. Por exemplo, a empresa de Odisseu na Odisseia, né? De Ulisses na Odisseia, o seu empreendimento na luta, na batalha. Então, eu gosto muito dessa ideia de um homem que, cinicamente, para citar os cínicos, cinicamente não se dobra. Outro dia eu brinquei, né, dizendo que eu adorava o cínico por causa da sua sinceridade. É claro que muita gente não sabe do que eu estou falando, né? Mas como eu sabia que eu ia ter o programa contigo, eu já larguei uma coisa ali para depois fazer uma brincadeira. Eu acho essa coisa maravilhosa e eu gosto muito do sentido lógico e etimológico das palavras. Então, o cínico, kínikos, em grego, vem de kios, kion, que é cachorro, né? Então, atribui-se esse epíteto, né? Esse qualificativo a Diógenes, exatamente por ele ter uma vida, vamos dizer, que desprezava, em larga medida... Vira-lata, né? Era um vira-lata. Era um vira-lata. Pela rua... Genial, mas vira-lata. O que você precisa? Eu preciso que você saia do meu sol. É sensacional. Eu acho isso maravilhoso. E eu acho que a filosofia de Rand... Claro, né? Eu não estou fazendo nenhuma ponte dizendo assim, não... em Rand nós encontramos o cinismo. Não é isso, mas eu acho que há esse insight, né, de empreendimento, de ruptura com o status quo, que eu acho genial, extraordinário. Eu fico muito impressionado tem com esse coisa nome. mais genial do que a frase do Diógenes, aquela, também a conversa com o Alexandre, né? Se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. E tu, Diógenes? Se eu não fosse Diógenes, eu gostaria de ser Diógenes. Isso é genial, né? É um cara que está muito bem com ele mesmo, né? Autoestima genial. Total, né? Genial. Agora, para mim, a frase, assim, porque eu estava pensando, enquanto a gente estava conversando aqui a respeito de defender as ideias, tá? Eu acho que a frase que trata muito de metodologia, que eu admiro na Ayn Rand, é cheque suas premissas, né? Eu acho assim, ó, que isso é uma atitude, uma atividade, uma iniciativa que deve ser constante para quem quer defender ideias. Tem que estar todo o tempo checando as premissas, né? Porque seja o Nassim Taleb, ou seja puta, eu sempre me esqueço o nome dele, da falsificação, o filósofo... Falsificação. Falando do filósofo da ciência? meu Deus! Não sei quem pode ser. É conhecidíssimo, mas depois eu me lembro. Coisas da idade. Né? Eu acho que porque você pode ter Popper, você pode ter Thomas Kuhn, você pode ter... Não, depois eu me lembro, não te preocupa com isso. Isso não vai fazer diferença. Então, eu acho assim que checar as premissas é o quê?
é tu utilizar a tua razão, utilizar a ciência, utilizar a lógica constantemente para observar as coisas da realidade e chegar a conclusões válidas a respeito dela, né? Sim. E isso está na obra de Ayn Rand em todos os aspectos, né? Então, eu acho isso fundamental. E eu queria saber o seguinte, se vai ter na farmácia de Ayn Rand o remédio lá, cheque suas premissas. Na verdade, Roberto, enquanto você falava, É. eu exatamente me lembrei do porquê de ter feito esse livro. Esse livro, ele surge num contexto concreto, que foi a realização de um curso básico sobre, mais especificamente sobre a ética do objetivismo, mas assim, abordei outros temas, e alguém comentou comigo, falou assim, olha, Denis, eu vou transcrever esse curso, de repente publicá-lo pode ser interessante e tudo. E no curso, a primeira parte do curso eu trato de filosofia antiga. Por quê? Bom, primeiro que eu acho um bait extraordinário. Toda vez que eu vou falar de filosofia moderna, contemporânea, eu acho importante e sempre colho a ocasião para evocar elementos de filosofia antiga, até para situar o debate. Dizer, moçada, olha, muito do que nós estamos fazendo modernamente, contemporaneamente, isso, as bases foram lançadas no mundo antigo. É claro que há toda uma reproposição, há toda uma modernização, a depender dos filósofos, mas é preciso perceber que há um arco de tempo de 2.500, 2.600 anos que deve ser contemplado. Então, eu começo o livro como eu comecei o curso, que é como surge a filosofia, como é que há essa passagem do mito para a filosofia, quais são as pré-condições históricas para que isso aconteça, quais são os elementos essenciais que aconteceram especificamente na Grécia e não em nenhum outro lugar da antiguidade, para que a filosofia fosse um advento de uma cidadezinha comercial chamada Mileto, que era, na verdade, uma colônia grega. Quer dizer, o que aconteceu ali? Qual foi a química? Né? E em que medida isso vai repercutir lá na frente, no caso desse livro, mais especificamente, no objetivismo. Então, e o interessante foi que me propuseram uma transcrição do curso e, no fim, o que eu fiz foi reescrever completamente o livro. Eu escrevi o livro do zero, né? Peguei a transcrição e disse, acho que não ficou legal, não é culpa da transcrição, mas é porque aquele registro de oralidade, as ideias... Claro, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então eu me meti aqui a escrever 200 páginas, assim, num tempo mais, vamos dizer, mais focado nisso. E a ideia é essa, quer dizer, de entender como, por exemplo, quando você fala de princípios, né, de checar os princípios, mas de checar os princípios não a partir de qualquer coisa, mas a partir de um instrumento que nos foi dado e do qual nós podemos voluntariamente abrir mão. Ele está apenas como potência, que é a razão, que é o logos, né? Então, essa razão enquanto instrumento foi muito bem trabalhada no mundo antigo. Eu fico muito impressionado quando você, ainda hoje, você fala da questão da morte do Sócrates, né? Quando ainda hoje nós nos dobramos, e eu falo para quem está comigo nas redes sociais o tempo inteiro, como que as pessoas se dobram à autoridade de pessoas e não de argumentos. Isso é uma coisa que me impressiona muito. Fala assim, olha, mas o fulano disse isso. Falo, olha, não interessa se o Papa disse, se o Roberto disse, se o Denis disse. Eu quero saber o seguinte, faz sentido? Submetido a uma investigação da razão, uma investigação elaborada, faz sentido? Se faz, ok. E para isso você tem princípios lógicos estabelecidos desde os primeiros textos de Aristóteles, né? Então, e é algo que está lá na origem e que reflete muito fortemente no objetivismo. Sem dúvida alguma. Só para lembrar o nome do filósofo que trata da teoria da falsificação é o Karl Popper, é ele que eu tinha esquecido o nome. Eu citei os dois outros filósofos da ciência pois que não ele, exatamente. Mas era ele que eu queria falar. Agora, vamos lá. O teu livro ele está sendo lançado pela Amazon, né? Ele está em pré-venda pela Amazon. É um livro da LVM Editora. Mas tu não tem medo? Tu não tem medo
Eu estou te provocando aqui, tá? Tu não tem medo desse monopólio acabar com o teu e contra o teu interesse? Você não acha que esse monopólio faz mal para a sociedade? Ô, Roberto. Olha, eu acho uma coisa extraordinária essa discussão sobre monopólio. Bom, primeiro assim, ele está em pré-venda. Eu estou vendo o pessoal chegando aqui, moçada, um beijo grande. Eu vejo os comentários, às vezes a gente não comenta os comentários, mas estamos vendo aqui. Um beijo grande para vocês. Cara, eu sou muito focado no convidado, então, putz, eu tenho o mau hábito de não olhar aqui os comentários. Às vezes eu não olho nem as perguntas, né, que são interessantes. Só tem gente boa. Beijo só grande tem gente boa, né? Ainda bem. Mas, Roberto, bom, assim, só de um ponto de vista mais, um comentário mais pueril. Ele está em pré-venda na Amazon, porque é um procedimento, vamos dizer, adotado pela LVM Editora, mas ele será negociado, obviamente, por todas as livrarias, ele estará em todos os botecos aí de livros, grandes, pequenas livrarias. Então, ele foi hoje para a gráfica, de modo que até o finalzinho do mês agora ele já começa a ser distribuído. Não, ele foi hoje porque eu comprei ontem. Só por isso, né? Assim, eu estava assim, esperando o meu pedido. Eu não posso atrasar a entrega desse negócio. Muito obrigado, Denis. Avisa lá o Alex que eu estou feliz. E eu mandei hoje eu acordei, coisa que eu não faço, eu durmo muito tarde, Roberto. Eu durmo muito tarde. Eu vou dormir 3, 4 horas da manhã. Eu sei porque eu também faço isso, né? A gente se encontra lá de vez em quando. Eu tenho muita dificuldade com a parte da manhã, mas hoje eu acordei cedo, exatamente para fazer uma última revisão. Você vai escrever o seu livro aí, eu sei que você já tem muito texto acumulado, e espero que você publique com a gente. E você vai ver que negócio de publicar livro é coisa do demônio, né? Assim, quando você fala, tá tudo certo. Aqui, olha, 300 pessoas fizeram a revisão. Na hora que você olha, assim, mas olha, bate o olho. Baita de uma aresta aqui. Hoje, na hora que eu estava mandando para a editora, nós vimos um parágrafo duplicado. Você imagina isso? Putz. São coisas do demo. De madrugada ele entra no arquivo, ele vai lá e faz esse tipo de negócio. Mas tu sabe que pensando bem, eu acho assim, aqui tendo em vista a dificuldade que as pessoas têm de entendimento, eu acho que às vezes duplicar um parágrafo não é ruim. Não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal. Novamente essa parte. É como a Coronavac, né? Tu tem que dar 2 doses. Né? Duas na farmácia da Ayn Rand, então, do Denis Xavier, tem algumas vacinas que terão 2 doses, né? E a grande vantagem dessa farmácia, das doses de anticoletivismo, é que elas não passaram pela prerrogativa de análise da agência reguladora. Porque nós aqui estamos nos lixando para a agência reguladora, então fomos nós que assumimos a nossa responsabilidade enquanto indivíduos para publicar o livro. E seja lá o que Rand quiser. Agora, vocês revisaram bem as premissas, né? Checaram bem as premissas. Essa questão eu acho que foi muito bem calibrada. Veja, eu estou até com um índice aqui, Roberto. Então nós temos parte 1, nascimento da filosofia, depois dos elementos essenciais do nascimento da filosofia. Aí na parte 2 eu mergulho em Rand, propriamente, num discurso, vamos dizer, que evoca elementos essenciais da sua filosofia. O objetivismo, a ética objetivista, o coletivismo, racismo e capitalismo. Porque eu tirei essas partes muito porque as pessoas me perguntam. São aquelas perguntas recorrentes. E a felicidade. Então eu trato desses temas na parte 2, que é mais dedicada especificamente à Nossa Senhora, que você não gosta de chamar de Nossa Senhora, porque eu fico parecendo Nossa Senhora, a nossa querida Ayn Rand. Então, que dá um caráter assim de culto, né? E nós a gente tem que ter esse cuidado. Quer dizer, eu estou me lixando para Ayn Rand, se tu quer saber, apesar de achar que ela é uma heroína. Eu tenho uma admiração pela Ayn Rand por 2 motivos. Pelo fato de ela ter sido uma heroína, porque a vida dela foi realmente uma vida extraordinária, né? Ela enfrentou 3 regimes tirânicos. 3 regimes tirânicos. O tsarismo, o comunismo
e a social-democracia está instaurada nos Estados Unidos. Quer dizer, são três regimes tirânicos, né? Sim, Ela sim, experimentou muito pouco do capitalismo que ela idealizava, né? sim. O máximo que ela conseguiu viver sob esse regime foi entre 1926, quando ela chegou nos Estados Unidos, e 1929, quando começou o governo do Herbert Hoover, né? Quer dizer, foram 3 anos sob o Calvin Coolidge, que ela viveu lá, Sim. que foi realmente um cara que defendeu fortemente a propriedade privada, a liberdade individual, a redução do endividamento público, a desregulamentação. O pessoal elogia Ronald Reagan. Quem Uhum. elogia Ronald Reagan nunca ouviu falar de Calvin Coolidge, É, né? que é uma figura que realmente se sobrepõe fortemente Nesse aspecto. nesse aspecto. Então, e o outro aspecto é que uma russa consegue escrever toda uma filosofia, não apenas em livros de não ficção, mas também em romance, na forma de romance, numa língua que não era a língua dela, né? Sim. A gente pode criticar partes do A Revolta de Atlas por causa do desenrolar da trama e tal, que é Sim. uma trama complexa que quebra. Ela quer expor o mundo, né? O que é Uhum. o mundo que está em cima das costas do Atlas, né? O É. que é um desafio hercúleo, vamos dizer assim, Uhum. para ficar Uhum. na mitologia. Para ficar no mito. E ela faz isso eu acho que com primor, né? Na verdade, Então, Roberto, enquanto essa é a você admiração que eu fala, tenho. Agora, ela, como Nossa Senhora, digamos assim, para mim não faz a menor diferença. não é, são, como dizem os italianos muitas vezes, né? Il messaggero non è importante, importa il messaggio. É, e você comentando isso, eu acho que uma das belas coisas da filosofia é perceber que aqueles que fizeram boa filosofia no curso da história pagaram com, com não rara, pagaram não raras vezes com, vamos dizer, com as suas próprias vidas, com o conforto da sua existência. Olha, desde Sócrates, Platão foi praticamente vendido como escravo, né, por um regime tirânico de Siracusa, exatamente por tentar implantar um modelo filosófico de existência. Tem uma famosa carta escrita por ele, chamada Carta Sétima, tem a tradução para o português, que é um texto extraordinário. Ele relata essa passagem dele pela Magna Grécia e falando o quanto ele sofreu. Ele tentou 3 vezes, né? Você tem Aristóteles. Aristóteles, ele, quando o regime de Alexandre o Grande se corrompe, né? Quando ele declina, Aristóteles Uhum. foge de Atenas, segundo ele próprio, para que não seja cometido um segundo grande crime contra a filosofia, se referindo à morte de Sócrates. Então, esses caras, eles têm eles trabalham num registro muito diverso, né? Quando você vê a coragem da Rand, quando você vê a coragem dessas pessoas que muitas vezes. Outro dia eu estava na Praça das Flores, em Roma, tem uma estátua enorme de Giordano Bruno, que foi queimado, né? Foi simplesmente queimado por defender convicções científicas. Então eu acho que nós, Roberto, que gostamos da boa filosofia e que prezamos pelo bom cálculo racional da existência, a gente não tem que se dobrar nem a maiorias, nem a popularidade, nem a discursos que buscam um aplauso fácil, porque, na verdade, fica um certo Nem a legado. intimidação, né? Intimidação, fica o legado. E a história, ela se encarrega de colocar as coisas nos seus devidos lugares, pelo menos em larga medida. Agora, tu sabe o seguinte, tu estava falando aí desses filósofos que sofreram tanto, né? Mas eu considero realmente Aristóteles o que sofreu como filósofo o pior dos mundos, porque
o que faz um filósofo se não pensar, né? Se não tentar dar soluções para as coisas da nossa existência? E o Aristóteles e as ideias de Aristóteles, elas ficaram no ostracismo por quase 1000 anos. Sim. Então, o que há de pior para um filósofo do que o ostracismo, né? Ainda mais sabendo que o cara estava defendendo a coisa certa, a verdade, né? Precisou lá no século XIII e tal, o pessoal recuperar, né? Mais de 1000 anos depois, sei lá, 1000 e tantos anos depois, recuperar, fazer Dimensões do seu ressurgir, pensamento, né? é, Dimensões do seu pensamento. dimensões do seu pensamento. Quer dizer, e o quanto a humanidade perdeu por causa disso, né? Quer Eu dizer, se a procuro nem gente pensar muito, viu, analisar, Roberto? é? Às vezes, tento nem pensar muito nisso para não chorar. Porque, veja, é, Mas tudo que chorar é nós. bom, né? Chorar é bom. De vez em quando é bom, de vez em quando é bom. Tudo que nós temos de Aristóteles, e não é pouca coisa, não foi escrito por ele para ser publicado. Sim. Começa daí. Tá? Então, todas as obras que nós temos dele, e eu falo sobre esse exercício de catálogo que foi feito já na nossa era, já depois de Cristo, dos seus livros, que são, na verdade, grandes anotações de um professor do liceu. Né? Ele tinha uma escola que, vamos dizer, que tinha o nome de liceu em homenagem ao deus Apolo Lício. Era muito comum isso na Grécia Antiga. Geralmente as edificações, as escolas, elas portavam o nome de uma certa divindade. Então, como aqui no Brasil, né? Aqui tem o edifício Getúlio Vargas, tem o edifício Castelo Branco, tem o edifício João Goulart, tem o Antônio Carlos Magalhães. As divindades aqui também são homenageadas. Só coisa boa, só coisa boa. E, na verdade, o que você tem são essas anotações. Então, você tem duas grandes tradições de texto, né? A tradição chamada esotérica, com S, e a tradição exotérica, com X. A tradição esotérica, com S, que é aquela tradição de textos publicados para ele e para os alunos dele, são esses os textos que nos chegaram. Os exo para fora, né? Os exotéricos nós não temos. Então imagine o que nós não perdemos no curso da história, por conta de vicissitudes também, né? Intempéries da própria natureza, guerras, conjunturas históricas que fizeram que a gente perdesse esses textos. Então para não citar outros eventos, né? E o que é pior, quando você pega, por exemplo, uma República de Platão, não é exatamente necessariamente o texto que Platão escreveu. Esses textos eles foram copiados e copiados durante a Idade Média, e daí você tinha lá um monge copista dentro de um mosteiro, né? 3 da manhã, uma puta neve lá fora, o cara com uma vela aqui fazendo uma cópia. Aí de repente ele diz assim, olha, não, se ele não soubesse grego, tava bom. Porque ele ia ser, né, muito cuidadoso, olha, isso aqui não pode faltar. O cara traduzindo, ele inventa uma palavra porque ele não sabe qual é a original, né? Exatamente. Tem isso. Aí ele corrige, ele fala assim, não, mas espera aí, Platão errou aqui. Isso aqui não é um nominativo, é um genitivo. Ele ferrou a frase inteira por conta disso. Então, mexer com filosofia antiga tem dessas coisas, mas algo que me agrada muito em Rand foi o modo como ela percebeu a autoridade argumentativa de Aristóteles, especialmente numa dimensão lógica. Né? Sim. Tanto que ela divide a Revolta de Atlas em 3 partes, que são 3 princípios lógicos de Aristóteles, né? Fundamentais. E essa a lei da identidade, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. E o terceiro excluído. Então, são os 3 princípios basilares. Né? Tanto que o Kant, lá, bem depois, vai dizer, depois da lógica de Aristóteles, não é que se tenha que dizer muito sobre lógica, porque o cara meio que esgotou o tema. E é legal que Rand tenha percebido isso, né? Sem dúvida alguma. Agora, o que me parece é o seguinte, e a gente está discutindo aqui sobre a dificuldade que essas ideias que confrontam, né,
o status quo, que confrontam o establishment, ou que confrontam o conforto, né, que principalmente a elite está estabelecida, gosta de desfrutar, elas têm uma dificuldade muito grande de serem disseminadas, né? Quer dizer, sim. acaba ficando num determinado grupo que entende que aquilo é o correto, que passa a analisar, discutir e, se possível, disseminar. Mas se a gente analisar, por exemplo, Aristóteles, né, que foi traduzido por Maimônides, que foi traduzido por Averroes, que foi Sim. utilizado depois por Tomás de Aquino e tal. Isso foi nos anos 1200, 1300, Sim. antes ainda da Renascença, né? Uhum. Mas propiciaram a Renascença, depois o Iluminismo, etc. Quer dizer, até se chegar na Constituição, na Declaração de Independência da Constituição Americana, levou aí uns bons 500 anos, né? É, é. E a coisa veio prosperando, mas continua, apesar de todas as evidências, isso é que me deixa enlouquecido, apesar de todas as evidências do que é certo e do que é errado, né, a gente ainda tem que ficar discutindo o óbvio. É. E aqui no Brasil, o óbvio, mesmo sendo ululante, ele não é aceito, ele não é acatado, ele não é sequer levado em consideração. A gente fica num debate estéril, num debate efêmero, sobre raso, né? No sentido assim de não se ir exatamente aonde? Lá nas premissas, né? Lá nas raízes, né? Lá nos princípios, para identificar quais os valores e quais os ideais adequados para a nossa vida na Terra, né? É por isso que a gente tem no Brasil décadas e décadas perdidas, né? Nós vivemos na Idade das Trevas há muito tempo, porque na Idade das Trevas também foram séculos e séculos perdidos, e nós aqui temos décadas e décadas perdidas. E eu acho que a farmácia da Ayn Rand, com as suas doses de anticoletivismo, pode ajudar enormemente a mudar esse quadro, né? Será que vai levar 300, 400, 500 anos também para isso mudar a nossa mentalidade, nosso entendimento a respeito da realidade e também a respeito do nosso próprio ser? O que tu acha a respeito disso, Denis? Roberto, tem uma passagem muito interessante. A gente estava falando de Platão e de Aristóteles. Há uma passagem na vida de Platão que é um registro posterior. Aparentemente, ele se propôs a oferecer um curso público sobre o bem. E então ele reuniu uma série de pessoas. Ele já era muito famoso. Ele reuniu uma série de pessoas na Ágora, na praça pública de Atenas, e e ministrou um curso sobre alguns elementos da sua filosofia. E as pessoas começaram a sair. As pessoas começaram a ir embora. Quando ele começou a falar da justiça enquanto tal, né, dos pressupostos matemáticos da construção do cosmos, as pessoas queriam algo. O próprio Aristóteles fala isso, é muito interessante. Aristóteles é uma baita fonte de informações nesse sentido. Aristóteles fala, as pessoas imaginavam que ele fosse falar sobre o que é melhor para comer, o que é melhor para beber, o que é melhor para dormir mais gostoso à noite. Não, ele estava falando de alta filosofia. Então ele percebeu com aquela experiência que uma certa dimensão da filosofia dele, para que ela não fosse corrompida nos seus propósitos, ela teria que ficar um tanto reservada para quem tivesse um mínimo de capacidade de compreensão. Eu entendo a angústia platônica, que é essa reserva, né, de dizer assim, puxa, pérolas aos porcos, né? Eu vou jogar isso ao mundo, eu vou oferecer isso, e a maioria das pessoas simplesmente não tem a menor condição de compreender o que eu estou dizendo. Então, pensa, isso eu estou falando de um filósofo que viveu há 2.500 anos.
E Uhum. essa continua sendo a angústia dos pensadores contemporâneos, dos intelectuais contemporâneos. Eu vejo entrevistas aí do Thomas Sowell e tudo, todos sentem exatamente essa mesma dificuldade. Mas eu acho que nós temos um elemento de privilégio, não um elemento de privilégio, que estranho isso, mas nós temos um elemento histórico importante aqui, que são vias diversas de comunicação. E que eu acho que isso, né? Eu vejo o seu trabalho, por exemplo, os textos que você publica no Facebook, os posts que você faz no Instagram. Roberto, num primeiro momento eu imaginei que isso fosse ter uma influência muito pequena. Hoje eu vejo que não. Eu vejo que não. Há uma forte penetração das ideias, há um interesse. Então, se Humberto Eco disse um pouco antes de morrer que a internet tem um problema, que é facilitar a união dos idiotas da aldeia, que antes ficavam isolados na periferia, falavam aquelas besteiras lá no boteco, iam embora, aquilo não repercutia em nada, mas hoje repercute porque os idiotas se encontram, eles se cheiram, mas os bons também se cheiram. Uhum. E você começa, então, a articular um discurso que vai chegando muito mais. Eu tenho o privilégio de dizer que esse livro, A Farmácia da Ayn Rand, ele já sai, ele está em pré-lançamento, ele já sai com uma tiragem histórica dentro da LVM, por conta dessa demanda de Ou seja, as pessoas querem ouvir, as pessoas estão interessadas. Então eu não posso perder a chance, Roberto, de numa situação dessa, salpicar a filosofia antiga na cabeça do cara. Olha isso aqui. Olha como é que esse trem surge. Olha como é que isso repercute. Então, mesmo que no detalhe alguém diga assim, não, mas você não está fazendo um estudo para os doutores na área. Não, nunca foi essa a intenção. Livro para doutor eu tenho aqui, de filosofia antiga e tudo, é uma outra história. Eu quero que as pessoas tenham um alcance, né, que consigam vislumbrar certas concepções que muitas vezes não estão no cotidiano e que vão fazer com que elas pensem diferente nesse cotidiano. E elas se tornam, por sua vez, uma fonte de reprodução dessas ideias lá fora. Eu sou otimista. Tem hora que assim, dói no fígado, falo, mas que boçalidade, como é que nós vamos fazer? Quando eu fui ao seu perfil e comecei a ver as suas postagens, no caso, redes sociais, falei, pô, que bom, que bom. Nós temos lá o Roberto batendo do outro lado. Aí depois eu vi o Schuller, lá do Insta, batendo do outro lado. E aí eu já vi um cara publicando na Folha de São Paulo, já batendo do outro lado. Falei assim, tem gente defendendo a liberdade de modo sério nesse país. E estão escrevendo para muita gente no Facebook, no Instagram, na Folha de São Paulo. Você fala em rádio, você fala em televisão e a gente vai. Você vai publicar seu livro, eu publico o meu de cá, o outro publica o de lá. Ontem mesmo eu recebi um livro aqui do Caio, que escreveu sobre estética a partir de uma pegada objetivista. É um livro sobre Rand? Não, mas tem princípios objetivistas. O Caio Amaral? Ele mesmo, ele mesmo. Então eu acho que essas coisas O Caio Amaral, ele gosta muito, né, de cinema e... Por sinal, falando em cinema, eu fui a Uberlândia, até o convite, né, putz, aquele desafio que tu me deu, eu vou te contar, né? Roberto, eu queria que tu me resumisse em 30 minutos o objetivismo. Porra, nem a Rand consegue resumir em 30 minutos o objetivismo, né, meu cara? Vamos combinar. Que só um amigo pode pedir ao outro. Pois é. E só um amigo aceita, né? E foi muito bom, Roberto. Foi muito bom. E eu achei assim interessante, porque o cinema é como um romance, né? Óbvio. Só que estabelecido com outra tecnologia. E utilizar o filme que eu utilizei, o Náufrago, para explicar o objetivismo, me pareceu assim uma maneira muito prática, não pragmática, né? Muito prática de levar as ideias de forma concisa e também dando o exemplo do filme para que as pessoas pudessem compreender melhor e não precisasse explicar a respeito disso. Que é o que a Ayn Rand tenta fazer com a Revolta de Atlas, né? Quer dizer, criando uma novela e tal, inserindo ali a sua filosofia, né? E é muito surpreendente, Roberto, como que é uma evolução rápida nesse sentido. Eu fico muito impressionado, porque às vezes eu tenho interlocução com uma molecada muito boa. Então, às vezes você pega um menino de 15, 16, 20 anos, ou mesmo muita gente que fala assim, Denis, eu não entro numa sala de aula há 30, 40 anos. Mas você começa a lançar alguns elementos que, na verdade,
muitas vezes eles foram apresentados de forma inadequada, né? Então, quando você reajusta o modo de apresentação e oferece, cara, é impressionante o salto. É impressionante o salto. E aí você vê pelas publicações, pelos comentários, como que isso avança. Eu sempre fico muito otimista com relação a esse movimento. Claro, o lodo para tirar ainda é enorme. Nós estamos falando de um trajeto de 2.500 anos que ainda se impõe. Nós estamos vivendo ainda, como eu disse há pouco, né, um momento no qual as pessoas estão preocupadas com quem está dizendo e não com o que está sendo dito. E isso foi uma libertação propiciada pelo nascimento da polis no 7º século antes de Cristo. No 7º século antes de Cristo, e eu coloco isso na farmácia, tá? No 7º século antes de Cristo, os gregos trocam a palavra, a fórmula sagrada do poeta, que era sagrada exatamente por sair da boca do poeta, por aquilo que eles vão chamar de peitó. Peitó em grego significa persuasão. Ou seja, não adianta você me dizer que eu ouvi uma palavra sagrada. O Roberto fala coisas extraordinárias porque ele ouve algum Deus? Não. É persuasão a partir de um cálculo que eles vão chamar de logistikon. Cálculo do logos, cálculo discursivo, da racionalidade. E esse, cara, quando coloca os princípios à prova, não tem outra. Platão filosofou por meio de diálogos, por quê? Para colocar princípios à prova. Então, eu te faço uma pergunta, você me responde, vamos bater nessa resposta sua, vamos ver o quanto ela suporta. Me permite um parênteses aqui. Eu estava vendo uma entrevista muito bonita, meio comovente até, do responsável pela área médica do Butantan, quando ele foi falar de vacina. Acho que é Ricardo Palacios o nome dele. Se eu errei, eu errei por pouco. Ele diz assim, eu sou um cientista. O meu trabalho como cientista, e é o nosso, Roberto, o meu trabalho como cientista é pegar uma tese, pegar um produto que todo mundo quer que seja aprovado rapidamente, para que todo mundo, né, tá todo mundo dizendo, tem que ir para o mundo, tem que funcionar. O meu trabalho é fazer a coisa contrária. Eu quero provar que ele não vai funcionar. Assim funciona a mente do cientista. Assim funciona a mente de um intelectual que preste. Eu quero... Então, quando eu escuto um adversário falando uma coisa, eu quero submeter aquilo a um exame para dizer assim, eu estou errado e ele está certo. E aí eu começo a investigar. Porque se desse exame eu consigo mostrar que ele está errado, o meu princípio está mais bem estabelecido. Todo mundo queria essa vacina para um ano atrás. Que cientista não estaria agora, nesse momento, falando assim, solta logo essa merda, gente. Olha aqui, vamos falsificar esse resultado aqui. Mas o bom cientista vai falar assim, eu quero provar que essa vacina mata. Tenta. Não conseguiu provar que ela mata. Então, coloca ela para as pessoas. É ciência. Para ver esse tanto de boçal falando esses quilos de horrores aí, parece um caminhão de lixo dando ré. Eu só escuto aquele barulhinho para despejar besteira. Eu vejo assim, hoje, às vezes eu no Facebook, tu já deve ter visto isso, de vez em quando eu engato algumas discussões e eu vou até não desistir mais, né? Eu vou até não ter mais nada a ser dito. Seja a minha última palavra ou seja daquele que eu esteja falando. E eu fiz uma crítica esses dias a um texto do Yuval Harari, né? Que eu acho um sofista, eu não gosto do Harari de jeito nenhum, mas ele é um cara insensato, né? O que o Harari fala, todo mundo diz amém, né? Com algumas exceções, e eu sou um deles. Então, eu entrei numa discussão com uma pessoa muito educada, né, que fez direito, tem entendimento a respeito de tecnologia. O Harari, ele fez uma comparação entre a KGB e as Big Techs, né, dizendo que nós estamos sujeitos a termos nas redes sociais o que os soviéticos tinham na KGB. O que é um verdadeiro absurdo em termos de analogia, quer dizer, todas as premissas estão equivocadas, né? Elas não se fundem. Eu até usei o exemplo da bomba atômica ou da energia nuclear.
né? Que, ok, a energia nuclear ela pode servir a dois propósitos. Um, destruição, outro, criação de valor, no caso da energia, né? Mesmo assim, a bomba atômica também pode servir a dois propósitos. Um para atacar, iniciar o uso da coerção, outro para defender contra aqueles que atacam e iniciam o uso da coerção, como foi no caso de Hiroshima e Nagasaki, né? Que eu considero absolutamente justificável os Estados Unidos terem adotado as duas bombas atômicas, por mais trágico que aquilo tenha sido, né? Tem o que se vê e o que não se vê, tem uma série de coisas que precisam ser analisadas. E aí a discussão foi fluindo, né? Até o momento em que se esgotaram os argumentos contrários àquilo que eu estava apresentando. E a pessoa começa a dizer, não, mas eu sou um especialista nisso e naquilo. Ou então, mas aquele outro assunto, né, já muda o assunto, né? Exatamente. Lançam os espantalhos. A pessoa não quer parecer derrotada, quando na realidade ela está ganhando. Você sabe, Roberto, que eu fiz um doutorado sobre um diálogo de Platão chamado Teeteto, que é exatamente sobre a episteme. O Odair chegou ali. Pessoal, um beijo grande para vocês. Sobre a episteme, sobre o conhecimento. E esse diálogo, Teeteto, ele é um diálogo tardio, é um diálogo já da última fase do Platão escritor, e ele traz uma característica dos primeiros diálogos de Platão, que ele termina numa aporia. O que significa uma aporia? Aporia é uma palavra de origem grega. Alfa, no começo da palavra, é chamado alfa privativo, alfa de não ter, e poros, que é saída, buraco, né? Expediente. Então, a aporia seria, eu estou em aporia, eu estou em perplexidade, eu não tenho saída, eu olho e não encontro nenhuma saída. E esse diálogo chamado Teeteto, ele é, a despeito do fato de ser um diálogo tardio, e, portanto, soa estranho que ele termine numa aporia, porque nós já temos um filósofo maduro, já com as respostas bem desenhadas, ele termina numa aporia. Por que ele termina numa aporia? Ele tem um papel propedêutico na construção filosófica de Platão para dizer o seguinte: quando você investiga uma determinada resposta, seriamente, e em geral você pode fazer isso ou num diálogo interno ou num diálogo cordial, porque diálogos destrutivos não levam a nada. Por isso que eu evito até de entrar em debates com gente de mentalidade rudimentar, porque é só show de circo, né? E eu não sou muito de show de circo. O debate bom é um debate que se faz para construção. Ponto. E quando você percebe que está diante de uma impossibilidade, diante de uma aporia, ele vai dizer assim, de duas uma, isso é o final do texto. Platão diz assim, de duas uma, ou você se torna mais modesto diante do seu não saber, não sei, simplesmente. Então, quer dizer, de você para consigo, eu reconheço que não tenho um ponto sobre isso, ou você, e aí é um ponto adicional, na verdade, não é nem um ou, e você se torna menos intolerante com as posições que se encontram no mundo. Quer dizer, você abre a janela para tentar compreender aquilo que está lá fora. Cara, não tem nada melhor do que você conversar com uma pessoa sensata que faça com que você veja as coisas de modo diferente. Não há nada mais bonito, não há nada mais civilizatório, não há nada mais, vamos dizer, que jogue a favor da dignidade da condição humana do que isso. Então, o Roberto, um dia você me chamou a atenção para um negócio sobre a Ayn Rand, você me mandou uma mensagem, eu fui atrás, falei, não, realmente, o Roberto tem razão, isso aqui me escapou. Você ajusta uma visão. Então, é isso, né? Qual que é o problema? Então, cara, é uma gentalha que não percebe que é a busca pelo bem, não é uma questão de submissão argumentativa, vou te submeter em termos argumentativos, não, é de construção de saber. O que a Ayn Rand dizia, eu acho isso interessante, obviamente não é uma ideia dela, né? É apenas uma observação que ela reproduz. É o seguinte, que tu falaste em polis, né? A vida na polis, ela tem dois objetivos fundamentais, me parece. Um
é a busca do conhecimento, é desenvolver o conhecimento, e o outro objetivo é o comércio, né? Que é Isso. tu poder dar para os outros aquilo que tu produz e receber dos outros em troca o que eles produzem, né? Sim, Por N motivos, tá? exatamente. E as redes sociais, elas... e aí a gente tem o seguinte, né? E isso é outra coisa que nesse debate sobre o Harari, e eu acho que é destrutivo esse comentário do Harari a respeito das redes sociais, é o seguinte: as redes sociais, elas são como é o comércio, né? A busca do conhecimento é como é o comércio, quer dizer, é um ambiente de cooperação, de coesão, de aderência, né? De trocas para mútuo benefício. As redes sociais nunca foram estabelecidas, no meu modo de entender, para serem uma arena de guerra, né? Que é o cara aquele que vem e te ofende, dizendo que os liberais eles ficam passando a mão nos comunistas, ou essa ideia aí ela é ridícula, não sei o que e tal. Tu não sabe com quem tu está falando. Quer dizer, cara, eu resolvi, eu nunca utilizei, eu agora, eu acho que é a idade, né? Eu já estou assim, mais seletivo, 65 anos a caminho dos 66, daqui um pouquinho. Eu tenho usado o que Aristóteles chamaria uma, 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 uma recomendação de Aristóteles que todo mundo deveria seguir. Meu amigo, use o bloco, tá? Sem dúvida alguma, Aristóteles dizia, use o bloco, né? E é o que eu estou fazendo, eu estou assim, aqueles meus amigos, tem muito amigo que eu tenho bloqueado, porque eu quero continuar amigo, tu entende? Boa. Porque o cara é gente finíssima, tu te dá bem com ele, tu vai e toma chopp com ele, tu não sei o quê, entra na arena de guerra da rede social, o cara fica um troglodita, um brutamontes, um Átila, né? Um Uno, um bárbaro. E aí, para proteger a relação real, concreta, muitas vezes tu é obrigado a dar o bloco no cara, que vai ficar puto da cara por um tempo. Porra, é o primeiro nome feio que eu digo nas minhas lives, né? Está me deixando muito à vontade deles. Eu não sou muito a favor de impropérios, né? Mas tudo bem. Então, tu chega num ponto que tu acha assim, ó, eu prefiro botar uma trégua aqui, ou entregar os pontos, né? Para manter uma relação amistosa fora daquela Mas, coisa Roberto, virtual. aquela velha história que é atribuída, né, a Sócrates, a Aristóteles e a Platão, que não saíram da nossa conversa até agora, que Aristóteles ele teve algum descompasso em relação à filosofia de Platão. Há uma longa bibliografia sobre isso. Tu está sendo modesto, né? Vamos lá, tu está sendo modesto. É que a tua paixão por Platão se mantém intacta, né? Vamos combinar. Tu passou por Ayn Rand e tu continua apaixonado por Platão. Claro, eu sou. Quando eu coloco uma nota no livro, viu, sobre a relação que Rand Tu tinha fez um com Platão, disclaimer? eu faço um disclaimer. E olha que assim, muito respeitoso, tá? Respeitando as posições, mas tem uma passagem atribuída a eles que diz que Aristóteles, então, perguntado, né, dizendo, olha, mas você está rompendo com alguns elementos da filosofia de Platão, ele diz, e ele ficou 20 anos na Academia de Platão, vamos lembrar isso, né? Aristóteles ficou 20 anos na Academia de Platão. Então não é uma relação, e quando eu falo dentro da academia, dormir, almoçar, jantar, ficar lá. Não é assim, igual a gente vai para a faculdade e fica 3 horas não tinha Uber, naquela época não tinha Uber. Não tinha Uber, né? Não tinha charrete de Zeus, né? Não tinha para te buscar e te entregar. Então, é uma convivência diária. Então ele fala assim, eu sou muito amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Então, às vezes para preservar, é melhor a gente fazer um afastamento estratégico. Esse negócio das redes sociais, Roberto, eu ficava assim,
A Bárbara falava, você vai perder todos os seus amigos. Fala, mas peraí, deixa eu ver aqui onde é que eu estou errado nesse ponto. Eu quero ser convencido de que um sujeito que está dentro de uma ágora virtual, que nunca foi um espaço público, e que é um monopólio construído na opção do cliente, que vai lá, entra na rede social, clica num negócio dizendo assim, concordo com os termos do contrato estabelecido aqui, e frequenta aquele espaço. Que não leu, né? Que não leu, certamente. Não gosta nenhuma. Eu não li e não estou interessado. Então, agora, você não é bem-vindo na minha casa. Ah, não, mas tem que ter neutralidade. Neutralidade de espaço privado? Eu publiquei sobre isso e vi que você publicou sobre isso. Censura é um termo inadequado para espaços privados. Eu, quando escolho aqui em casa que alguém entre e deixe o sapato na porta para não entrar contaminando a casa, estou falando isso por hipótese, não é que eu faça isso, não. Eu não estou censurando ninguém. Eu estou colocando pré-requisitos para frequentar o meu espaço. E se eu quiser colocar outro pré-requisito, que para entrar na minha casa tem que ser obeso e fumador de maconha, assim será. Tu está exercitando o teu direito à propriedade, o teu direito à liberdade. Exato. Agora, censura é o que os liberais sofrem, os conservadores sofrem, os libertários sofrem na universidade pública. Quando você tem todo um currículo formativo que não tem um livro de Rand, ou de Hayek, ou de Sowell, isso é censura. Usar o espaço público para enviesar o argumento. Agora, no espaço privado, eu tô doido da cabeça. Por que eu tenho que entrar num debate que nem é debate? Isso não é debate. Isso é, você colocou hoje no texto, isso é lição 1 de pensamento liberal. Ah, não, mas porque existe uma norma federal americana que diz que... Então combata a norma. Claro. Combata a norma federal e não a possibilidade de uma determinação. Agora, não, houve uma quebra de Por sinal, nota norma federal inconstitucional, né? Porque a Constituição americana é clara. Não se pode legislar sobre a liberdade de expressão. Imagine uma loucura. Agora, não, eu não... Agora, veja, né? E eu falei isso aqui nas minhas redes, eu vi você falando nas suas redes algo parecido. Uma coisa é o julgamento de mérito, dizendo assim, olha, eu não concordo com o fato do Twitter fazer isso, eu não concordo com o fato do Facebook fazer isso. Isso é um julgamento meritório, tá? Outra coisa é um julgamento principiológico, de dizer assim, não, eles têm o direito de fazer isso. E se você acha que houve uma ruptura de contrato, você tem instrumentos legais para questionar essa ruptura de contrato. Mas você quer uma saída efetiva para isso? Migra para outra plataforma. Agora, ficar dentro do Twitter, ficar dentro do Facebook, do Instagram, falando pataquada, né, e falando de monopólio, pois você é a causa do monopólio, não faz o menor sentido. Você brincou comigo, né, sobre o monopólio da Amazon. Eu sou um fãzaço do monopólio da Amazon e quero que aquilo exploda em dinheiro. Por quê? Porque funciona bem. Claro. É um monopólio construído pela opção do sujeito. Agora, enquanto eles mantiverem o princípio da inovação e da excelência, né, a gente vai continuar apoiando esse monopólio. Exatamente. O que faz esse cara ser monopolista? É a nossa fidelidade a ele. Os outros que querem entrar no mercado olham para ti, para mim, e dizem, putz, eu não vou conseguir quebrar essa fidelidade da maneira como eu preciso para que o Roberto e o Denis mudem de fornecedor. Para eu poder fazer isso, eu vou quebrar, então não tenho como. Né? E isso, meu amigo Roberto, isso as pessoas não compreendem. Porque, cara, isso tá... Não preciso nem falar de Rand, que ainda muitos dos liberais sequer leram. Mas isso tá nas seis lições do Mises, que é um livrinho, página 1, dizendo assim, ó, não existe o rei da soja, não existe o rei do pneu, não existe o rei do não sei o quê. O rei é o consumidor. Então, tá ruim no Twitter? Migra. Os caras estavam falando assim, mas eles estão boicotando o Parler. Cara, como boicotar um negócio desse? Vai lá, eles montam uma plataforma, como já estão montando, migra para lá e acabou. Mas não tá na loja do fulano de tal. Sai daquela loja. Troca de celular, faz qualquer coisa. Eu tive uma discussão esses dias, eu tenho
me ofereceram um espaço numa rádio aqui de Porto Alegre, um amigo, um cara extremamente gentil e tal, e o que eu gosto nele é que ele discute com os convidados, né? Eu acho sensacional, porque, afinal de contas, o debate é que é importante, né? Eu acho que tu tem que debater com gentileza, com respeito e tal, mas tu não tem que suportar opiniões que te contrariam. Tu tem que bater nas opiniões que te contrariam, também com argumentos lógicos e racionais. E ele faz isso. Então, a gente entrou numa discussão onde ele dizia o seguinte: pô, mas o Parler, ele está sendo bloqueado, isso, aquilo. Eu disse: tá, mas tu está vendo a fotografia. Primeiro, ele adotou uma estratégia equivocada, né? Ele resolveu montar o seu negócio dependendo dos concorrentes, inclusive, Sim, né? sim. Quer dizer, é uma estupidez, né? Tu tem que ter um plano B, pelo menos. Então, ok, ele ficou em suspenso por uns dias. A fotografia dizia o quê? O cara foi bloqueado. Que absurdo. Só que economia, onde há liberdade, a economia não é uma fotografia, é um filme. Isso. Então, o cara pôde existir porque existia uma plataforma que permitiu que ele existisse, né? E ele ganhou valor com isso. Aí essa plataforma disse: olha, eu não te quero mais, meu, vai procurar outro lugar. Vai procurar sua turma. Então, não, agora tem que o governo intervir e obrigar a Amazon a manter o cara lá, porque é monopólio, é isso, aquilo. Não, espera, o cara sai de lá e ele vai inovar, vai rearranjar os seus recursos e achar um outro fornecedor que permita com que ele se desenvolva. Essa é a beleza do livre mercado, né? Onde a inovação, onde a excelência podem ser apresentadas para que nós, consumidores, nos tornemos reis. Quem é que faz com que os consumidores sejam reis? É o empreendedor. Porque tu não pode ser rei de nada, né? O empreendedor estabelece o teu reinado. Exato. E lá tu reina, né? É assim que funciona. Ele diz o quanto você vai reinar, né? Você estava falando vamos dizer, das prerrogativas fundamentais da polis, uma busca por um conhecimento, o exercício da busca pelo conhecimento numa certa sociedade, e ao mesmo tempo a mútua satisfação de interesses, né, que podem ser resolvidos livremente entre os indivíduos. Mas não faz o menor sentido se uma pessoa ou uma empresa dentro dessa sociedade está oferecendo um produto que me satisfaz, que responde às minhas demandas, que me deixa, né, confortável, dizer assim, que eu não posso dar a ela o direito de legislar dentro do seu próprio espaço. E vamos dizer, determinar isso por lei federal, por uma lei externa, por algo que esteja para além das suas possibilidades de decisão. Eu não consigo compreender, mas assim, nem como se deu esse debate entre os liberais. Mas nem como é que isso pode ser instaurado. Na hora que a coisa surge, mas aí é aquela leitura rápida, né? O sujeito fala assim, vida, liberdade e propriedade privada, o grande tripé do liberalismo. Mas daí o cara, na hora que ele fala assim, cerceou a minha liberdade de falar dentro de um espaço privado, somos contra isso. E o resto? Então eu vou relativizar a propriedade privada, ou seja, eu vou rifando uma ou outra em função de certas leituras em vias. Cara, isso é inacreditável. Não, aí não tem tripé, aí fica capenga, né? Não tem tripé. Cai, né? Cai. Eu sou a favor da liberdade, sou a favor da vida, mas propriedade privada, de vez em quando. Pensa da paciência, moçada. Não dá, entendeu? E aí isso é que é impressionante. O exercício retórico que se faz para tentar encaixar as coisas que não se encaixam. É todo um exercício. Não, mas olha, se você enxerga, se você olhar aqui, porque você não está olhando, mas se você olhar aqui, tem um negocinho aqui. Não, para. Outro dia eu estava discutindo também com uma amiga sobre essa questão das redes sociais tirarem para fora os seus usuários, e ela me disse assim, não, é a mesma coisa que o sujeito, tu tá no avião e o cara te joga lá de cima sem paraquedas.
Eu disse, espera um pouquinho, vamos trazer isso para a realidade. Tu já viu alguma companhia aérea jogar um passageiro lá de cima? Não, o que eu vejo é a companhia aérea, muitas vezes por um comportamento inadequado dentro do avião, ela muda a rota, aterriza num aeroporto mais próximo, chama a polícia e tira o cara são e salvo lá de dentro para proteger, inclusive, a vida dos outros, né? Quer dizer, ninguém vai ser jogado lá de cima, porque tem o tripé. É a propriedade privada, é a liberdade, né? E a liberdade na propriedade alheia, ela é limitada pelo dono. Tem um dono, e o dono diz o que tu pode fazer. Eu vi né? essa do avião aí. Ah, mas o cara te joga lá de cima. Meu amigo, todos os dias, diversos aviões, eles pousam em locais não previstos para expulsar passageiros que não estão se conduzindo de maneira adequada no avião. Isso acontece o tempo inteiro, todo dia. E teve um outro que foi... Essas coisas de internet são maravilhosas, né? O cara falou assim, estamos vivendo 1984. Mas olha, um cara que fala um negócio desse nunca leu 1984... Não. Ou só tirou, como diz uma amiga minha, uma escritora amiga, ou só tirou uma informação do Wikipedia, muito rápida, falar um absurdo desse, 1984. Tu sabe o que a gente tem que dizer para quem fala isso? Desculpa, amigo, nós estamos em 2021, não é 1984. Nós estamos em 2021. Né? Os caras falaram de Big Brother, não, porque é a vigilância. Meu amigo... Essa questão das analogias, outra plataforma? Eu acho interessante quando a pessoa usa uma analogia para justificar alguma coisa, mas essa analogia, ela na realidade diz exatamente o oposto do que a pessoa está querendo dizer, como é o caso do avião esse. Quer dizer, a analogia na realidade não reitera, não ratifica, não corrobora aquilo que ela está pensando em abstrato, né? Roberto, é o que você disse, analisar os princípios, né? E é ruim, cara, porque você vê gente importante do movimento falando umas coisas malucas, assim, você não pode, não dá para forçar para além das possibilidades claras de... Eu gosto muito quando a Rand fala assim, são os místicos que querem que A não seja igual a A. Está lá naquele discurso do Galt, né, no final da Revolta de Atos. Uhum. Esses místicos que falam assim, A é igual a A. Mas isso incomoda tanto o sujeito, né, porque ele partiu de um pressuposto falido, que para ele A é B, C, Z, tudo menos A. É claro que isso não se sustenta, né? Não, o cara saiu de B e quer que o B seja igual a A. Quer dizer, e aí ele tenta deformar a realidade e perverter a lógica de todas as maneiras até te convencer de que B é A. E o B, de novo, é o B de Bloch, né? Entende? Não... Mas, haja paciência. Mas na hora que eu te vi defendendo as boas ideias lá no seu perfil e que eu vi que... Quando é que foi isso? Hoje? Agora? Não. Nessa polêmica toda aí da pandemia? Da polêmica das redes sociais. Ah, sim. Eu vi você marcando posição lá atrás e vi que acho que hoje ou ontem você postou um outro texto que eu até repliquei nos meus stories, contando a sua história, que você fez um texto lá, né? Sim, para dizer o que é censura e o que é liberdade de expressão, né? Eu dei o meu exemplo particular. E especialmente para falar que são posições que envergonham por uma falta de altivez. Esse mimimi, uma amiga minha chamou de neymarização do debate. Né? De o quê? Nós estamos de Neymar, porque o Neymar sempre neymarização. É a neymarização do debate. Então, são as pessoas chocadas. Não, os caras me censuraram. Eu fui censurado. Quer dizer, isso é um carimbo. Parece um carimbo de herói. Ah, para. Puta que pariu, viu? Não dá, Roberto. A gente vai ter que amadurecer esse negócio muito dentro do movimento para levar isso para fora. O impressionante é que teve gente fora que nunca leu. Ixi, agora vem cá, festa. Vem cá. É a Alissa ou é a Rand? Quem é que tá brigando aí? Essa daqui é a dona Alissa, papai. Essa aqui é a Alissa. Esse outro que pulou aqui na frente é o Tales de Mileto. Vai. Ah, tu tem o Tales também? Eu tenho. Aqui só tem herói. Aqui só tem herói, filósofo.
Aqui tive a Atena, só nome assim. Uhum. Só coisa muito, muito chique, é muito chique. Mas Neymarização. essa é muito boa, Aqui, ó. neymarização. Essa daqui é a Ayn Rand, ó. Uhum. Nossa gatica. O Roberto está falando aqui um negócio que eu não tinha pensado, amor. As três estão aqui. A Bárbara, que foi a Bárbara Branden, a Ayn Rand e a Alissa. Tá todo mundo aqui. Beijo, Roberto! E aí, Bárbara, tudo bom? Joia, saudade! Saudades de vocês. Tem que voltar na terrinha. Tem que voltar na terrinha. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. O que o pessoal está falando? Tu que é mais ligado que eu, tu já viu alguma coisa assim? Mas essa questão da neymarização, então quer dizer, a gente não pode se mostrar tão sensível na defesa desses princípios, não. Tem que ter estômago e falar, não, os caras têm razão, não concordo, mas os caras têm o direito de tocar assim. Uhum. Deixa eu ver aqui. Direito intelectual. Oh, direito intelectual. Mas direito intelectual, acho que a gente nem tem um debate, porque a gente é alinhado em posição, não é? Acho que uma vez a gente estava Sim, sobre a propriedade. Isso é o Diego que tá falando? Deixa eu ver aqui. É o Diogo da Luz. O Diogo da Luz. Sim, o Diogo da Luz, do Partido Novo. É claro que a gente sabe que patente, elas dizem respeito à concretização, à materialização de coisas, de inovações, né, de coisas únicas que são específicas, que têm uma funcionalidade que não tem nada igual, enfim. E o Rodrigo Marinho, você discutir, o Rodrigo Marinho ouviu a gente falar de propriedade intelectual e já entrou aqui, né? E já entrou. Ele já disse, eu estou aqui, né? A gente tem que fazer uma conversa, eu e ele, sobre isso, para a gente discutir esse negócio. Um abraço. Esse é um bom tema para debater com o Rodrigo. Ele está errado, claro, né? A gente sabe que ele está errado e tal, mas eu gosto dele, então não tem bloco para ele. Não tem bloco. Não, o Rodrigo a gente suporta. Aí, eu vou aproveitar o Rodrigo que está aqui, ó, que é coproprietário da LVM. Bora lançar o seu livro, Roberto. Pois é, não, isso já está acertado. Eu só preciso convencer o autor a escrevê-lo. Conversa com ele no espelho. Vou conversar. Rodrigo, eu não posso fazer a mediação desse debate, porque aí eu vou favorecer o Roberto. Mas eu não preciso do teu favorecimento. Tu pode jogar contra que eu ganho igual. O legal com o Rodrigo é o seguinte, eu e ele dizemos sempre, não, eu ganhei. Não, tu ganhou, eu ganhei e tal. Na realidade ganhamos os dois, né? Porque o debate é sempre... É jogo win-win, né? É jogo win-win. O Rodrigo é um cara muito legal. Gosto muito dele. Baita amigo. Bom, Denis, então... todo mundo esperando assim com muita ansiedade por fevereiro, né? Para ter nas mãos os remédios, as vacinas e tal. Não as do Dória nem as do Bolsonaro, né? E nem a da Anvisa, nem nada. Nem a da Anvisa, não. As do Denis Xavier com a LVM sobre as ideias de Ayn Rand. Ninguém mais do que eu está ansioso para ver isso. Tu foste sacana comigo, tu não me mandou os originais para eu dar uma lida, mas tudo bem. Eu fui lá. Eu não quis te comprometer. Não. Eu tô tirando sarro para ti. Eu não quero te comprometer. Então, cara, eu estou assim ansioso para receber, para ler, para trocar ideia, para difundir. E é esse, sem dúvida alguma, o meu objetivo com relação à publicação de todos os livros feitos na defesa dessas ideias, que eu acredito que são as ideias mais corretas em termos de análise da existência, da realidade, do ser humano, né? A nossa ética, a política, a estética, etc. E, porra, sempre que der para conversar contigo sobre isso,
vamos lá, ser né? uma honra, como sempre é, na verdade. Eu também estou ansioso com o livro, ele tem esse propósito, ele tem a ideia é sempre trazer numa linguagem o mais possível acessível, não cansativa, né? Não estritamente acadêmica, temas que são importantes para o debate. Até aqui isso tem funcionado bem e espero que esse livro seja mais uma pedrinha aí nessa estrada que a gente está construindo e que fique. Eu acho que o potencial de comercialização da farmácia de Ayn Rand pode bater o Ayn Rand nos devaneios do coletivismo. O que tu acha? Olha, Roberto, quem teve acesso às provas para fazer todo o trabalho de diagramação, gente, né, até do movimento mesmo. A capa é fantástica, né? Pô, capa extraordinária. Eu gostei, esse título ele veio assim no insight, eu acho que foi uma coisa muito legal. A Bárbara me ajuda muito com esses títulos e eu acho que o título é legal, eu acho que chama uma certa atenção. E quem teve acesso às provas disse que tem um potencial, eu vou usar a palavra, diz que é melhor do que aquele. Né? Então, tomara que as pessoas realmente gostem, que acho que o recorte que foi feito, né? Otávio, obrigado, queridão. Eu acho que o recorte que foi feito pode ser interessante porque evoca também coisa pela qual as pessoas têm muita curiosidade. As pessoas têm muita curiosidade sobre filosofia antiga. Muita. Você começa a falar de Tales, começa a falar de mito, começa a falar de pré-socrático, o cérebro da moçada fica ávido, é um negócio impressionante, assim. Às vezes eu estou numa live, Denis, fala de Platão, fala de Aristóteles, é muito impressionante, assim, como isso chama atenção. Denis, tu acha que isso se deve ao fato da filosofia ter sido, de certa maneira, excluída do currículo escolar? Eu acho que se deve mais à forma incompetente pela qual ela é ministrada hoje ainda. Quando você começa a fornecer numa linguagem boa, numa linguagem que chega à pessoa, e dependendo do recorte que você faz, as pessoas pensam muitas vezes que a filosofia ela se opõe aos sofismas porque você não trabalha no universo da retórica na filosofia, mas só da racionalidade que prescinde da argumentação. Não! Filosofia é argumentação também, não é só busca pela verdade enquanto tal. Se você não coloca isso de maneira, vamos dizer, que chegue ao interlocutor, isso não faz o menor sentido, né? Então, eu elogio seus textos porque você constrói o argumento de tal maneira que isso chega ao leitor. Quer dizer, esse é o papel. Eu não posso conversar sobre uma coisa extraordinária com ninguém. Então, eu acho que ela é muito mal ministrada. Ela virou um ambiente, dentro das escolas e universidades, virou um ambiente, mais do que talvez em qualquer outra época da história, de manipulação de mentalidades a partir de ideologias, ou seja, uma visão muito enviesada de mundo. E então, quando as pessoas encontram fora do ambiente acadêmico alguém que se dispõe a falar de história da filosofia, sem afetação acadêmica, sem arrogância, sem a pretensão de um saber monopólico, as pessoas, mas isso é muito legal, cara. Isso é um negócio... Porque filosofia diz respeito a todos nós. Quer dizer, é algo que nos marca a todos, né? Então, se alguém se sente desconfortável com o exercício da filosofia, talvez seja muito mais pela forma como isso foi apresentado do que propriamente por uma indisposição natural. Às vezes, um bom trabalho nesse sentido ajuda bem. Eu fico muito impressionado. Até quando eu fui aí, Roberto, fui a Porto Alegre, que eu encontrei o Nicolas, que eu encontrei os meninos. Sim, o pessoal do Instituto Atlantis. Maravilhosos. E aí, eu pensando assim, eu vou falar desses autores contemporâneos, vou falar de Sol, eu vou falar... Denis, fala de antiga para nós. Fala de filosofia antiga. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu fico sempre muito esperançoso. Por sinal, isso eu estou te explorando hoje um pouco mais, tá? Agora azar é teu. Tu está aí acompanhado, das minhas tá aí mulheres. bem acompanhado, então eu vou me intrometer aí nesse ambiente, te explorando um pouco. Porque até, de certa maneira, tu monopoliza, né? Tu monopoliza essa questão da filosofia e tal. Então,
De jeito nenhum. O monopólio também tem os seus dissabores, né? Que ônus e bônus. tem que aguentar até certo ponto os consumidores chatos, como eu, que estou aqui explorando. Então, o que eu vejo é o seguinte: o cientificismo, vamos dizer assim, o tecnicismo, né? Eles, baseado talvez na divisão do trabalho, eu não sei exatamente por qual motivo, eles alijaram do debate ou reprimiram como recurso, vamos dizer assim, essa visão mais filosófica das coisas. Eu estava conversando outro dia com um médico, e o médico estava dizendo assim, olha, eu participei de reuniões do governo sobre a pandemia, onde tinha especialista de tudo, e era uma torre de Babel, né? Faltava lá alguém que tivesse uma visão, a Ana Maria Camargo usou um termo que eu não gosto, holística, né? Sim. Eu prefiro uma visão filosófica do que estava sendo discutido, que pudesse integrar, que pudesse tirar abstrações adequadas para encaminhar todas aquelas especialidades agindo sinergicamente para o mesmo propósito, porque muitas vezes elas são conflitantes, né? Tu pega o cara que atua no direito, o cara que atua na economia, o cara que atua na medicina, enfim, e cada um puxa por um lado. Tem que ter alguém ali que dê o balanço, né? Que tem essa visão. Uma das coisas principais que eu aprendi com os gregos, Roberto, foi que a realidade ela não comporta, a não ser em certos ambientes matemáticos ou da lógica formal, sim, ela não comporta o pensamento out, ou seja, ou. Isso que nós chamamos de pensamento binário. Ou é uma coisa, ou é outra. A realidade ela demanda uma abordagem it. Ou seja, e isso nessa dimensão, e essa outra coisa nessa outra dimensão, e aquilo outro nessa outra dimensão. Platão tem uma passagem clássica da República que ele diz assim: o filósofo é aquele que enxerga as partes, ou seja, é aquele que faz a análise. Isso está na própria origem da palavra grega. Analisar é desatar nós, é decompor, né? Então, o filósofo, num primeiro momento, é aquele que quebra as partes do objeto analisado nas suas articulações. Não é inteligente eu partir o meu braço aqui. Eu vou nas articulações, né? Então, ele entende as partes. Mas, por outro lado, o filósofo é aquele que repropõe as partes numa visão sinóptica. O prefixo sin, no grego, significa junto, óptico de ver as coisas juntas. Então, o filósofo é aquele que vê as partes, mas que não perde o horizonte do todo. Não perde o horizonte dessa integração. A Ayn Rand ela sempre foi muito contrária à ideia da dicotomia analítica sintética, né? Sim, sim. Ela sempre entendeu que é uma falácia tu fazer essa distinção na realidade. Porque pela natureza das coisas e pelos propósitos que se dá a essas coisas, é impraticável tu fazer essa distinção. Tá? Tu tem que lidar com a natureza e com a funcionalidade das coisas de forma integrada. Não há como tu fazer, a não ser, talvez, apenas como retórica, né? Mas como um estudo efetivo para colocar em prática uma determinada ação, né, sobre determinados elementos, é fundamental que tu veja a coisa como em todos os seus aspectos. E isso está no nosso cotidiano, isso traz torções de visão que são agressivas. Por exemplo, no caso que nós estávamos discutindo sobre as redes sociais. Então, o sujeito que ele pensa em termos de out, para pensar uma realidade complexa, ele fala assim: ou eu sou o defensor das liberdades,
ou eu vou defender censura. Ele pensa assim, ou eu defendo que o cara diga o que ele quiser na rede social, ou eu digo que não, que é o contrário a isso. Quando ele não percebe que certos quadros de realidade não comportam uma visão out. Mas ele tem que dizer, eu defendo isso nesse contexto, mas eu defendo aquilo no outro contexto e defendo aquilo outro no outro contexto, de modo que eu tenho uma visão integrativa, porque senão todo o sistema se dissolve. Alguns estudiosos da filosofia, especialmente estudiosos de Aristóteles, acontece muito com Aristóteles, são os famosos pensadores da tradição analítica, que ficam fazendo isso. Pegam a metafísica de Aristóteles, pegam o livro Alfa de Aristóteles, pegam o terceiro capítulo do livro Alfa de Aristóteles e escrevem 700 livros sobre aquilo, explicando aquilo. Na hora que você vai para o resto da metafísica, aquilo que eles escreveram não faz o menor sentido, porque perderam a visão do todo que compõe a obra. E os gregos insistem o tempo inteiro em dizer, não percam a visão do todo. Né? Então, se no particular faz sentido, veja como isso se integra no todo. Se se integra, ótimo. Se não se integra, há um problema com relação a essa parte. Isso, as relações entre os particulares e os universais residem aí, né? Exatamente. Exatamente. E nós estamos falando de uma coisa pensada há 2.500 anos. E daí eu entendo a sua angústia, que é a minha angústia, e que a gente supera essa angústia diariamente para continuar fazendo o que a gente faz. Dizer, cara, eu vou ter que ficar repisando esse terreno mesmo? Tem certeza? Vocês não viram isso daqui? Esse negócio foi escrito há 25 séculos. Há 25 séculos esses caras escreveram sobre isso. E deixaram aí essa fortuna para nós, que a gente desconsidera. Mas não dá para cansar. Não dá para cansar. Não dá. Na realidade, quando eu sei que tu fazes isso, e eu também faço isso, eu procuro honrar a memória dos Aristóteles, dos Sócrates, principalmente, né, que foi censurado, né, com a morte, né, dos Giordano dos Brunos, dos Galileu Galileis, enfim, todos aqueles que, de alguma maneira ou de outra, defenderam o que é a verdade, né? Vívida. Eu não sou um gênio. Eu sou apenas alguém que abre o olho, percebo o mundo, entendo alguns princípios, uso alguma lógica e chego a determinadas conclusões. E ponto. Não precisa mais do que isso. Né? Essa questão do legado é bonita demais, Roberto. É isso. E aí isso gera aquilo que muitos acham que nós, objetivistas, não temos, isso gera emoção, né? Amor a esses valores, muitas vezes até paixão, né, a esses valores. Só que a gente sabe para onde conduzir essas emoções, né? Esses impulsos, né? Exatamente, esses impulsos e dá um propósito adequado a eles. Né? É exatamente isso. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa já apontada como difícil, como o exemplo que eu dei do curso sobre o bem de Platão, desde da antiguidade, mas a filosofia ela surge no terreno da polêmica, que vem de polemos, que é batalha, que é conflito, que é guerra, né? Filosofia, ela nasce num terreno muito desfavorável. Filosofia surge num terreno religioso. Filosofia surge numa longa tradição mítico-religiosa, da qual eu trato também na farmácia. E, então, ela cresce debaixo de pancada. Filosofia, o fato é esse. É que você propõe uma coisa e vem um mundo para bater em você e você tem que se reforçar em si mesmo com a força argumentativa. Então, eu acho que se nós podemos fazer algo de bom para a sociedade, mas antes disso, por nós mesmos, é nos construirmos bons portadores dessa tradição de boa polêmica, né? De construção argumentativa que se erige nela mesma pelas suas próprias forças. Eu carrego isso com muito orgulho, para usar um termo caro também à nossa querida Rand. É isso aí, a mais importante das virtudes, que também era a virtude destacada por Aristóteles, né? Sem dúvida.
sem dúvida. Os produtivos podem gozar dessa virtude. Denis, vamos deixar para mais tarde, né? Tem muito mais coisa para a gente conversar. Vamos esperar o teu livro sair, depois a gente fala sobre ele com conhecimento de causa. O que tu acha? Na hora, né? Você sabe que é só lá por março, então, início de março, pouco depois do meu aniversário, a gente conversa sobre o teu livro novamente. Quinta-feira agora, eu vou fazer uma live com o Lucas Correia, que tu conhece também. Claro. O Lucas Correia, ele tem se tornado assim um especialista em Thomas Sowell. Sim, e a gente vai conversar sobre as falácias mais usadas no debate público, principalmente nas redes sociais. Roberto, você sabe que você falou do Thomas Sowell, o nosso livro sobre o Sowell está caminhando para best-seller. Está seguindo os passos da nossa Rand, e está ali, ó, tá bombando o negócio, viu? Inclusive o subtítulo dele, acho que é exatamente, eu acho, porque minha memória é uma porcaria, mas alguma coisa sobre as falácias ideológicas, exatamente isso. Pois é. Não é à toa que a gente escolheu esse tema, né? Até porque o Lucas, por ser um bom conhecedor de Thomas Sowell, eu também conheço bem Thomas Sowell, a gente sabe que uma das grandes batalhas dele foi exatamente destruir as falácias usuais, como fazia também a Ayn Rand muito bem, né? Identificou várias falácias do debate público. Então é isso, meu querido Denis. Eu vou te deixar aí com a Bárbara, com a Alissa, com a Rand e com o Thales, né? Obrigado a todos que aqui estiveram. Eu vi uma moçada muito amiga entrando aqui, pessoal sempre muito carinhoso. O pessoal está perguntando do seu livro. Espero que saia logo o livro do Roberto também. Ele disse que vai tentar convencer o autor a escrever agora mais. Vai ser Tu sabe que esse ano eu encerrei assim todas as minhas atividades institucionais, né? Então, todas as instituições que eu ajudei a fundar, que eu presidi, eu dirigi e tal, eu não tenho mais praticamente nenhum envolvimento. E uma das coisas que eu quero é poder ter tempo esse ano para me dedicar para isso. Vamos ver se eu consigo, né? Então, por favor, não me cansem nas redes sociais brigando por bobagem. Tá? Vamos debater o que precisa ser debatido. Parem com ad hominem, parem com espantalho, né? Tenha um pouco mais de preso com esse velho aqui e tal. E assim talvez eu consiga fazer o meu livro, né? Eu tenho um amigo europeu que ele estava com um amigo dele, né, por sua vez, que estava fazendo um doutorado lá na Itália e a tese simplesmente não saía. Ele tinha um contato com a igreja, ele simplesmente levou esse moleque para dentro de um mosteiro, trancou a porta e falou: só sai do mosteiro com essa tese pronta. De vez em quando a gente tem que fazer isso, viu, Romero? Tem que fechar tudo, ir lá escrever o negócio e voltar, senão... Eu acho que se a Cláudia aqui disser para mim assim, olha, tu não vai ganhar o chocolate enquanto não terminar teu livro, a semana que vem eu tô te mandando os originais, viu, Denis? Essas mulheres têm a chave do nosso do nosso empenho. Elas têm, com certeza. Olha lá, manda o Roberto pro mosteiro. Bom, é o que o governo está querendo que a gente faça, né? Viva no mosteiro, né? Aqui, mais ou menos, é um mosteiro, né? Onde eu vivo, né? Não, tem que escrever e deixar esse legado aí para todos nós, é importante. Obrigado, Denis, um abração forte, um abração a todos os teus fãs aí que vieram para a live para te seguir e te ouvir e tal. Um beijo para a Bárbara e vamos em frente. Até a próxima. Beijão para todos também. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Até mais.